Então, gente, vamos ao nosso último conteúdo aí de desenho descritivo, tá? Então, a ideia é dar uma noção geral para vocês aí sobre a parte de perspectiva. Então, isso pode ser aplicado aí em diversos momentos, aí vocês vão ver durante o curso, né? Todas essas disciplinas que são assim mais práticas, né, que possam envolver o desenho, né, vocês podem utilizar aí esses fundamentos de perspectiva, tá? Então, eu tentei colocar um pouquinho sobre cada um dos tipos aí para vocês, tá? É um resumo, assim, né? Então, inicialmente aqui eu trago uma definição, né, gente? Então, a perspectiva ela é a representação gráfica dos objetos tridimensionais, tá? Então, a gente tenta, digamos assim, dá para dizer, né, reproduzir, né, aquilo que a gente percebe através da nossa visão, tá? Então, a gente consegue perceber determinados objetos aí, né, de diferentes maneiras. Então, por isso que nós temos, então, essas diferentes possibilidades com relação à perspectiva, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, né, nesse exemplo inicial, com um dado, né, os três tipos de perspectiva que nós temos, né? A perspectiva isométrica, a perspectiva cavaleira e depois a perspectiva cônica, tá? A isométrica, então, o objeto ele vai ser representado de tal maneira aqui que ele vai permitir, então, que a gente consiga demonstrar as três faces, tá? Então a gente consegue perceber aqui no primeiro desenho, né, justamente essa questão, né? E essas faces vão ser justamente aqui, né, a nossa vista frontal, a lateral esquerda e a superior, que são basicamente as nossas vistas essenciais, né, conforme a gente viu no material anterior, tá? Para isso, então, o objeto ele vai se situar num sistema de três eixos que vão estar coordenados aqui, né? Tá? E aí eles vão fazer um ângulo de 120 graus quando os mesmos estiverem perspectivados, tá? Então, justamente o que eu estou mostrando aqui, ó. É esta relação aqui, né, entre cada um dos seus eixos, né? Então, a gente consegue perceber que a partir dessa relação a gente vai enxergar, então, né, aquelas três vistas ali, tá? Também aqui por razões práticas, né, a gente costuma utilizar, né, na construção da perspectiva, né, o prolongamento então dos eixos x e y, né, a partir aqui de um ponto O, né, como eu determinei aqui para vocês, né, no sentido contrário, tá? Onde eu vou formar esses ângulos de 30 graus, tá? Com a horizontal e enquanto o eixo Z aqui, que é na vertical, ele vai permanecer inalterado. Então é justamente o que eu vou ter aqui, ó. Então, considerando, né, aquela referência dos 120 graus, né, então eu consigo perceber, né, se eu tiver aqui uma linha como base, ó, que eu vou ter, então, basicamente 30 graus aqui, ó. Então, esta é a principal referência aí, né, para vocês guardarem, né, com relação, então, ao planejamento aí dessa perspectiva isométrica, tá? Então, cuidem sempre para trabalhar com esse ângulo aqui de 30 graus, tá, gente? Então aqui depois eu só coloquei, né? Então cada eixo coordenado, né, corresponde a uma dimensão do objeto, né, gente? Então no caso, né, o comprimento, a largura, né, a altura, tá? Então a partir da interpretação, então daquele objeto a gente vai colocar as medidas aqui nesses eixos, tá, gente? Então depois a construção da perspectiva isométrica, né, de um objeto, ela vai ser feita, né, a partir de um sólido, né, gente? Então a gente vai ter aqui as dimensões totais, como eu estava mostrando, né? A altura, o comprimento, a largura, né? Sobre esses três eixos, tá? Também, então, sobre esse sólido, a gente vai marcar os detalhes do objeto, né? Conforme a nossa necessidade, né? A gente vai traçando, então, as retas paralelas aos três eixos, tá, gente? Então, a representação em perspectiva isométrica, ela provoca essa pequena deformação visual, né? Então a gente pode dizer que a gente vai aplicar as medidas aqui em verdadeira grandeza sobre os três eixos, né? Então, como eu falei assim, né? Todas as perspectivas vão tentar se aproximar da nossa visão humana, né? Então, por isso que eu tenho diferentes maneiras de conseguir, digamos, apresentar essa relação, né? Então, aqui foi só para trazer, né, como exemplo, né? Eu tenho aqui a construção da perspectiva isométrica desse objeto, tá, gente? Então, um objeto bem simples aqui, né? Bem geométrico, dá para dizer assim, né? Então aqui eu tenho as medidas gerais dele, tá? E aqui eu fui colocando para vocês um passo a passo, né? Só para poder ilustrar assim de maneira bem simples, como eu estava falando antes, né? Então utilizando aqui no caso a minha régua paralela, utilizando os esquadros, né?
Vou traçar, então, os 3 eixos ali, como eu estava explicando anteriormente. Tá? Vou usar esses eixos isométricos aqui para poder marcar as dimensões gerais do objeto. Ó. Tá? Então, sempre as medidas gerais, né, gente, conforme eu estava falando antes. Depois, por meio de retas paralelas aos eixos, né, eu vou fechar, então, o volume dele, né, então, o que eu tenho em geral aqui, ó, fechei o volume, né. O quarto passo, vou usar os eixos isométricos, né, para poder fazer a marcação das dimensões parciais aqui, né. Então, eu começo no geral e aqui eu já vou vindo para questões mais específicas daquele objeto, né, os detalhes. O quinto, né, então, por meio de retas paralelas aos eixos, né, eu faço a finalização do volume deste objeto, então aqui está, digamos, com todas as linhas construtivas aqui visíveis, né, tá? E o sexto, finalmente, aqui eu simplesmente vou fazer, então, um reforço do traço, né, que vão formar as arestas do objeto, tá, gente? Então, eu preciso dar aquela diferenciação, né, entre as linhas que são construtivas e as linhas que são próprias do objeto, as linhas visíveis aqui, né, tá? Bem tranquilo. Depois eu tenho, assim, um outro aspecto, né, que é como que eu vou fazer, então, no caso, essa perspectiva isométrica se eu estiver tratando de uma circunferência, tá? Então, basicamente, essa circunferência ela vai ser uma elipse que vai ser inscrita, então, em cada face desse cubo isométrico. Então, pegando um pouco do conceito daquilo que nós vimos anteriormente na disciplina, né, vocês fizeram isso, né? Vocês fizeram vários polígonos inscritos dentro de circunferências, né? Vocês fizeram divisões dos mesmos, né? Naqueles exercícios anteriores, né? Então, aqui a gente vai, de certa forma, aplicar, mas para perspectiva, né? Então, como a construção da elipse não pode ser executada pelos instrumentos usuais, né, é recomendado aqui, né, que a gente substitua da verdadeira elipse, né, por uma oval regular ou uma falsa elipse aqui, né, que vai ser construída, então, com o nosso compasso, né. Tá? Então, da mesma forma como eu trouxe no outro exemplo, aqui eu coloquei para vocês o passo a passo para poder fazer, então, essa construção, tá, gente? O primeiro aqui, ó. Então é necessária a construção de uma das faces desse cubo isométrico, tá? Os quais possuem, então, arestas do tamanho do diâmetro da circunferência que você vai desenhar, né? Tranquilo, ó. Então a gente consegue perceber aqui pelo desenho, né? No segundo passo, né, eu vou determinar o ponto médio, né, dos segmentos de reta aqui, né? Tá aqui, né, gente? Tá? O terceiro, né, eu vou determinar nos vértices do quadrado, né, que possui, então, a menor diagonal aqui, né, os centros 1 e 2, tá? Tá aqui, né? Tá? Traçando, então, os arcos até os pontos médios dos lados. Então, vocês fizeram, enfim, exercícios semelhantes aí, enfim, né? Tá? O quarto aqui, né, os centros 3 e 4, né, estão no cruzamento dos segmentos de reta, né, que vão unir, então, os centros 1 e 2 aos pontos médios dos outros lados aqui. Tá? E aí, nos centros 3 e 4, eu vou traçar os arcos concordantes com os arcos traçados anteriormente. Tá? Então, aqui eu vou conseguir, então, fechar o meu desenho dessa circunferência. Tá? Então, simplesmente, então, fazer, enfim, a inscrição, né, dessas partes aqui, né, dentro dessa minha face aqui, né. Por fim, então, no sexto aqui, né, eu reforço os arcos, né, então fazendo aquela diferenciação, como eu estava falando antes, né, entre as linhas constitutivas e a linha final do objeto, que é a linha que vai representar, então, esse objeto, tá? Então, a isométrica é isso, né, gente? Então, novamente aqui, só para poder deixar bem claro, né, gente, tá? Sempre cuidem aqui a questão dos 30 graus, tá, gente? Os 30 graus formando aqui, né, entre a base e aqui os meus eixos X e Y, tá, gente? Então, cuidem sempre esse aspecto aqui quando forem fazer a perspectiva isométrica, tá? Muito bem. Para comentar um pouco agora da cavaleira aqui, né? Então, a cavaleira ela tem as 3 faces do objeto também montadas sobre os 3 eixos, da mesma forma que a anterior. Tá? Elas vão partir, então, no vértice comum, né? Só que agora eu vou ter uma dessas faces aqui, ó, representada de frente, né? Tá? Em verdadeira grandeza. Ou seja, né, gente? O objeto tem uma das faces paralela ao plano D,
projeção. Tá aqui, ó. Tá? Então, inclusive, eu deixei destacado aqui, né? Tá com a rachura, né, de 45, para a gente perceber essa questão, ó. Tá paralela, então, no caso, a um dos planos de projeção. As outras faces, né, se projetam obliquamente, né? Então, elas estão inclinadas, né, gente, sob um determinado ângulo. E sofrem com isso, então, uma determinada deformação, tá? O que acontece? Essa deformação aqui, ó, ela vai depender, então, de um determinado ângulo, tá? Então, de acordo com o ângulo que eu vou utilizar, né, eu vou aplicar, então, algum determinado coeficiente aqui, né, para definir, então, quanto que vai ser essa minha profundidade, tá? Então, esse coeficiente aqui de alteração, de redução, enfim, né, no eixo das larguras, né, vai variar de acordo com esse ângulo que eu estava falando para vocês, né? Então, ele pode ser de 30, pode ser de 45 ou pode ser de 60, tá? Então, eu tenho essas três possibilidades na hora de fazer, então, a minha perspectiva cavaleira. Mas, aquela que é mais utilizada, gente, é a de 45, tá? Então, vocês têm, assim, a liberdade, né, se for necessário, de utilizar outros ângulos, né? Mas o mais comum é 45, tá? Então, aqui eu coloquei só para poder também ilustrar, né? Então, ó, se eu trabalhar com 45, tá? Eu vou trabalhar com coeficiente de 1, desculpa, metade, né? Tá? 1 sobre 2. Se eu for trabalhar com 30 graus, 2 terços, tá? E se eu for trabalhar com 60, 1 terço, tá? Agora vai ficar mais claro para vocês aqui com relação aos exemplos que eu trouxe, tá? Então, pegando de 30 aqui, né? Tá? Então, olha esse objeto que está aqui, ó. Então, é um cubo bem simples, né? E eu tenho a medida de 6 por 6. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu trabalhar, então, com um ângulo de 30, tá? Eu vou ter que reduzir 2 terços do valor real, tá? Então, eu vou reduzir 2 centímetros, né? Então, por isso que eu vou ter 4, tá? Então, se eu falei para vocês que é 6, né, gente? Tá? 2 terços aqui de 6 vai ser 2 centímetros. Logo, vai me resultar 4. Então, eu perco 2 centímetros aqui devido a este ângulo aqui, né? Para trazer esta representação aqui, né? Da perspectiva cavaleira, então, considerando o ângulo de 30 graus. No segundo exemplo, eu já trouxe para vocês aqui, então, com a D45, que é a mais usual, tá? A D45 eu vou trabalhar com a metade, tá? Então aí fica mais fácil, né? Se é 6, né? Dividido por 2, fica 3. Então por isso que também é uma das mais utilizadas, né, gente? Então assim, facilita o cálculo, né? Só que olha como fica diferente aqui, né, a perspectiva, né? Olhem os dois cubos, né? Tá? Olha como fica diferente devido ao ângulo, né? E o terceiro, né, trabalhando com ângulo de 60 aqui, né, tá? Eu vou reduzir 1 terço, gente. Ou seja, aqui, ó, vai ficar para mim só 2 centímetros nessa profundidade. Então, olha como tu fica enxergando, digamos assim, né, mais a vista frontal, digamos, né? Fica pouca coisa da profundidade. Aqui faltou uma linha, né, deve ter sumiu aqui no PDF, tá, gente? Mas tem uma linhazinha aqui, tá? Mas, enfim, ó, então fica diferente dos anteriores, né, gente? Só para poder mostrar novamente aqui, né? Então, ó, a cavaleira de 30, tá? 2 terços. Cavaleira de 45, tá? Metade do tamanho real. E a cavaleira de 60, 1 terço, tá? Aqui eu coloquei para vocês só como também como complemento, tá? Mais uma observação, então, né? O uso não é recomendado para objetos com detalhes circulares nas faces, né? Que não estão em verdadeira grandeza. Então, você não vai deformar completamente o objeto, né? Então, imaginem isso, né, gente? Uma vez que não há método exato, né, para te conseguir traçar aquela circunferência, né, na perspectiva cavaleira. Então, se ela tiver aqui na frontal, tá tranquilo, né? Mas se tiver nas outras faces, aí a coisa fica complicada, né? A posição do terceiro eixo também determina quais faces do sólido, né, são representadas na perspectiva, né? Então, em geral, são usadas as duas primeiras posições mostradas na figura abaixo, tá aqui, né, gente? Tá?
que apresenta, então, a face superior do sólido. Então, na verdade, é uma questão mesmo de convenção aqui, né, para poder ficar melhor representado o objeto, né, considerando que eu tenho aí as três vistas essenciais, como eu falei lá no início, né, que são, enfim, a nossa referência para poder fazer depois a perspectiva, tá? Para fechar, então, os tipos aqui, eu trago uma definição também agora sobre a perspectiva cônica, tá? Aqui é um pouquinho mais complexo, né, gente? Então, assim, a cônica ela é uma representação, então, sobre uma superfície plana ou curva, né? Então, de forma aparente aqui desses corpos vistos, né, de um determinado ponto aqui, né? Ou seja, gente, ela vai mostrar os objetos de maneira semelhante, tá? À forma como são vistos pelo olho humano. Então, assim, ó, das três perspectivas, essa aqui é a que vai mais se aproximar da nossa visão, tá? Então dá para comparar, inclusive, aqui como uma fotografia, né? Então ela tem essa referência, né? Logo, basicamente, a perspectiva vai depender da onde que a gente vai observar o objeto, tá? E a altura dessa observação. Então, tudo isso vai influenciar, enfim, nessa percepção desse objeto, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem também só para poder ilustrar isso, né? Então, justamente eu tenho aqui o ponto de vista, né? A partir, então, o olhar aqui do meu sujeito, né? Então, esse ponto de vista aqui vai desencadear, né, outros elementos aqui, né, para conseguir ter como resultado para mim essa perspectiva cônica, né, tá? E aí depois eu fui colocando para vocês algumas descrições para a gente poder fazer essa referência, tá? Então aqui, vamos lá. O quadro, então, né, que é a superfície plana, tá, na qual se representa essa perspectiva dos objetos, está aqui, né, gente, ó, o quadro aqui atrás, né, tá? O ponto de vista, como eu estava comentando antes, né, que é o ponto do espaço ocupado pela vista do observador, está aqui, né, está marcado aqui no meu sujeito, tá? O plano geometral, tá, que é o plano sobre o qual se faz, então, né, a projeção ortogonal dos objetos, né, tá? Então, cuja essa perspectiva se procura, tá? Então está aqui, né, sobre este plano geometral. A linha de terra, né, gente, que é a intersecção do plano geometral com o quadro, está aqui, ó, a linha de terra marcada aqui embaixo, tá? A linha do horizonte, né, que é a intersecção do quadro com o plano horizontal, e ela vai passar pela vista do observador, tá? Tá aqui a linha do horizonte, tá? Eu tenho vários raios visuais aqui, né? Então, ó, são infinitos raios visuais, ó, gente, ó, que estão partindo do ponto de vista, tá? Então, ó, a reta que vai da vista do observador até um ponto luminoso de um objeto, tá? Tem um ponto principal, que é a projeção do ponto de vista sobre o quadro, tá? Então, situado na linha do horizonte, tá aqui mais ou menos, né? E tem os pontos de fuga, né, gente? Que é o lugar onde as retas parecem, enfim, né? Se encontrar aqui, né, nessa linha do horizonte, tá? Aí, o que eu quero dizer para vocês, ó? Essa perspectiva cônica, ela pode ser feita, então, considerando essa definição, né? Com diferentes pontos de fuga, tá? Então, dependendo do número de pontos de fuga que eu trabalhar, né, ela vai acabar alterando, enfim, né, esta percepção, então, desses objetos, né, gente? Então, aqui é o mais básico, né, com um ponto de fuga, né? Tá aqui a linha do horizonte, lá tá marcado o ponto de fuga, né? Então, aqui é mais tranquilo, ó. Então, vocês já devem ter, de repente, ter tido um pouco sobre perspectiva cônica nas disciplinas que envolvem mais o desenho, de mais manual, assim, né? Mais para tentar fazer, de repente, um desenho de observação, ou fazer algum RAF, enfim, né? Então, é bastante utilizado nesse sentido também, né? Com dois pontos de fuga, então, na verdade, é a mesma lógica, né, gente? Só que eu posicionei dois aqui, ó, tá? Botei um de cada lado, né? Então, olha como é importante, né? Ele é determinante aqui para mim conseguir estabelecer o objeto, né? E com três pontos de fuga, que daí ela já deforma um pouco, né? Tá? Porque daí o teu objeto ele vai ficar assim completamente vinculado, né? À posição desses três pontos de fuga, né? Então dá para dizer assim, ó, que das três perspectivas aqui, né? A mais usual, né? Que mais vai se aproximar da realidade vai ser a com dois pontos de fuga, tá?
Então, até vocês podem utilizar as outras aqui, né? Vamos imaginar aí, né? De repente, projetos que envolvam, por exemplo, ambientes maiores, ambientes externos, sei lá, né? Estão representando uma cidade, né? Enfim, algo que tu precisa trabalhar, vários elementos, né? Então, tu pode até tentar, de repente, né? Utilizar outros pontos de fuga, né? Agora me veio também a questão dos quadrinhos, né? Geralmente o pessoal utiliza bastante, às vezes, quando quer colocar sei lá, um personagem em destaque na página, né? Então tu trabalha com, de repente, com 3 pontos de fuga ou com 2 pontos de fuga, né? Para poder fazer essa noção de profundidade, né? Para poder, de repente, deixar mais evidente, né? O personagem, enfim, né? Então, assim, isso pode ser trabalhado de diferentes maneiras. Então, vai depender muito aí da utilização, tá? Mas, de forma geral, então, novamente, né? É mais comum trabalhar com 2 pontos de fuga, tá? Aí depois eu coloquei também aqui, né, além disso, né, que as arestas verticais, né, elas são perpendiculares em relação à linha do horizonte, né, então alguns aspectos, né. A visão humana, ela tem também aproximadamente 60 graus de visão nítida aqui, né, então eu tenho que considerar esse aspecto aqui para poder planejar o nosso objeto, né, então senão ele vai acabar deformando bastante, né, e aí por isso que eu vou trabalhar geralmente com esses ângulos aqui, né, de 30 e de 60, né, 30 na direita e 60 na esquerda, para conseguir fazer esta representação aí, tá? Por fim, aqui eu coloquei um exercício para vocês que eu vou mostrar logo adiante, né, para vocês poderem também ter uma noção, né, de como trabalhar, enfim, né, com esta perspectiva, tá? Aqui eu coloquei justamente, né, de uma representação mais simples, né? Então é basicamente aqui um retângulo, né, que ele está em planta, e aí depois a gente vai acabar gerando aqui, né, então o volume, né, o tridimensional dele, né, a partir então de 2 pontos de fuga que estão aqui representados no desenho, tá? Mas daí mais adiante daí eu explico para vocês aí. Então, gente, essa proposta é justamente um exercício de fixação, né? Só para ver se vocês entenderam aí a diferença entre as perspectivas, tá? No primeiro momento aqui eu coloquei as duas, tá? Que é a isométrica e a cavaleira. Aí eu já defini para vocês ali que seria da cavaleira de 45, né? Que é a mais usual, tá? Então lembrando, né? Já que vocês então tiveram já uma noção geral, né? A isométrica eu vou trabalhar com 30 graus ali, tá? E aqui a cavaleira, no caso, eu vou definir que é 45. Logo, então, a minha profundidade eu vou ter que definir ela a partir da metade, né? A metade que eu tiver, então, da medida desse objeto. Esse aqui eu coloquei, então, já uma indicação de escala para vocês aqui, que seria 1 para 10, tá? E a unidade em centímetros. Então, é um objeto bem simples aqui, né? Bem geométrico, né, gente, tá? Então, aqui ele tem uma abertura, aqui uma parte, né, vazada, digamos assim, né? E aí eu coloquei para vocês aqui as vistas essenciais, né, como é de praxe, né? E a intenção é que vocês façam, então, as duas perspectivas, tá? A isométrica e a cavaleira, então, nesses moldes aí, conforme eu estava explicando para vocês, tá? A partir destas medidas que estão aqui, tá? Para poder exercitar. Então, esse aqui é um exercício de fixação, tá, gente? Só para ver se vocês entenderam aí, né? Tá? Na sequência, aqui, ó, então, aí sim eu tenho o exercício que vocês vão entregar para poder finalizar, então, a nota 3, tá? Então, aqui, ó, desenvolvimento das vistas ortográficas, então, além da perspectiva, tá? Eu coloquei as vistas ortográficas, tá? Então, desenhar as vistas essenciais, então, as três aí, né? Tá? Frontal, superior e lateral esquerda. E a perspectiva isométrica, então, de uma mesa de centro. Tá? Conforme essa mesa de centro que está aqui na imagem, né? As medidas também estão aqui, tá, gente? Então, eu coloquei as medidas gerais, elas estão em milímetros, né? Mas vocês podem colocar depois dentro do projeto lá, né? Se quiserem colocar as cotas em centímetros, tá? Fique bem à vontade. Só tem que indicar isso, é claro, no selo, tá? E aí, como eu estava comentando para vocês ali anteriormente, né, para poder facilitar essa representação, tá? Esse móvel aqui, né, ele é todo feito em MDF BP, tá? Então, o BP aqui é o revestimento dele, tá? Baixa pressão.
Então, geralmente, as chapas são de 18 milímetros, né? Eu tenho chapa também de 15, tá? Mas, geralmente, é de 18, né? Então, para poder facilitar essa representação, eu coloquei para vocês aqui 20, né? Para poder, enfim, vocês poderem desenhar mais facilmente, tá? Então, quando eu falo que é 20, aqui são as espessuras de todas essas partes aqui, tá, gente? Então, cuidem isso só na hora de fazer, então, o desenho, né? A não ser aqui a parte do tampo, né, que ela é mais grossa, né? Eu coloquei 50, tá? Mas também é bem simples, né, gente? É um objeto bem geométrico, então, só quero ver se vocês conseguiram, né, entender, né, como fazer essa representação, então, das vistas essenciais, né, a partir daquele material anterior, e como fazer, então, essa perspectiva isométrica, que, né, que é o que a gente está trabalhando na aula de hoje, tá? Aqui eu botei os requisitos, então, né, os desenhos das vistas ortográficas, aqui vale 15 pontos, tá? O desenho em perspectiva vale 5 pontos, tá? Toda a parte depois de dimensionamento, identificação e graficação, mais 5 pontinhos, tá? A prancha, né, tamanho, margem, selo, então, vocês têm total liberdade aí para escolher, né? A gente se querem fazer em A4, fazer em A3, né? Só que, é claro, né, tem que ver a questão da escala, né, para poder caber na prancha ali, né? Então, se quiserem fazer também em várias pranchas, né, fiquem à vontade aí, né? Tá? Aí fecha com 5 pontinhos aqui, né? E entrega isso, então, na nossa última aula, né? Daí também eu deixei aqui que para quem quiser fazer em dupla, né, tenha essa possibilidade, tá? Então fica aberto aí, né, para vocês poderem decidir, tá? Então lembrando que essa aula aqui do 9 do 7 é aquela aula que vai ser recuperada, né? Então, por isso que eu mandei também o plano para vocês atualizado, né? Juntamente ali com a questão da semana acadêmica, né? Para poder ficar certinho também essa questão aí, né? Tá? Então, esses são os dois exercícios aí que, a princípio, a gente tem aí para essa primeira parte aí, tá, pessoal? Então, gente, para poder finalizar, então, com um exemplo de perspectiva cônica, tá? Lembrando, então, que esta primeira parte aqui eu coloquei no material teórico, né, gente? Então, aqui só para poder ter a resolução, né, de maneira, assim, mais didática aqui, né? Então, este exemplo, então, eu peguei com 2 pontos de fuga, tá? Para poder, enfim, ilustrar um pouco, né, de como seria esse processo. Então, eu vou iniciar desenhando, no caso, a minha planta, tá? Claro que aqui, como eu comentei anteriormente, né, eu fiz só um retângulo, né, mas imaginem que poderia ser um objeto aqui mais complexo, né, gente? Vou fazer isso na escala, enfim, que eu preciso fazer essa representação, né? E, basicamente, eu vou considerar, então, aqui o meu plano do quadro, que vai ser essa reta PQ aqui, né? Tá? Então, tá aqui marcado para vocês. E aí eu vou ter que observar o ângulo que eu vou utilizar, né, gente? Neste caso aqui eu botei uma sugestão, que seria de 60, tá? Aqui na minha esquerda, e 30 na direita, tá? Por que isso? Porque a gente tem aquela questão lá da perspectiva cônica, né, que ela pode acabar deformando esse objeto, né? Então, para ela poder, assim, ter essa relação, né, com a realidade, né, para a gente poder fazer essa interpretação de uma forma mais correta, tá? Então, eu vou determinar a distância, que é o D aqui, né? Tá? E vou localizar, então, o meu PV, que é o meu ponto de visão. Tá? Lembrando, então, onde eu vou ter, então, o meu observador aqui, né? Tá? Então, a distância que eu digo é esta distância aqui. Tá? Logo, eu vou formar um ângulo aqui, ó. O ângulo APVB. Tá? Onde eu marquei para vocês de azul aqui, né? Tá? Então, esse ângulo tem que ser menor que 60 graus. Então, por isso que eu coloquei aqui uma sugestão, né, nessa inclinação aqui da minha planta, né, justamente para a gente poder ter uma boa representação depois lá no final, tá? Num terceiro passo, então, agora, ó, eu vou traçar a linha do horizonte, tá, gente? Então, tá aqui embaixo, né, ó, a linha do horizonte, ó, tá? A uma determinada altura, que, ou seja, vai ser a altura do observador. Então, aqui eu botei meu bonequinho, né? E aqui eu tenho, então, a altura, né? Que vai ser a altura que ele vai conseguir visualizar, né, aquele determinado objeto. Depois eu vou projetar, então, F2 sobre a linha do horizonte. Então, tá aqui meu F2, né? Tá? Que seria, então, meu ponto de fuga, né? Tá?
Vou projetar lá embaixo, ó. Tá aqui, né? Eu coloquei em vermelhinho para você, tracejado. E vou encontrar, então, no caso, o meu F1 e eu faço a mesma coisa para o outro lado, né? Tá? F'2 aqui e F'1. Tá? Então eu faço para os dois lados, ó. Eu estou projetando os dois pontos de fuga, já como eu falei para vocês, né? Eu quero fazer a perspectiva com dois pontos de fuga. Então eu vou projetar eles lá na minha linha do horizonte. Tá aqui, ó. Tá? O quarto passo é esse. O quinto, vou determinar então a altura, no caso aqui, tá? É a altura que eu vou ter aqui, ó, O1, C1, que é a altura desse objeto. Tá aqui, no caso vai ser então, imagine que fosse aqui uma planta baixa, toda detalhada, digamos assim, né? Então eu vou ter a altura desse ambiente, né? No caso aqui eu fiz só para vocês uma representação de um sólido, né? Mas só para a gente poder ilustrar, né? Então aqui está a minha altura, né? Determino essa altura, tá aqui, né? Botei em azul. E aí eu vou traçar, digamos assim, né? A ligação aqui dessa altura, né? Com os pontos de fuga, tá? Aí eu chamei cada um deles aqui, né? F1, O1, F1, C1, F1, desculpa, F'1, O1, tá? E F'1, C1, tá? Que são basicamente essas retas vermelhas aqui, tá? Então esse seria então minha sexta etapa. Na sétima, né, vou projetar então no caso meu APV aqui, né? E eu vou encontrar então o meu A1, tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui, né? O mesmo processo eu vou fazer pro B1, tá? Tá aqui, ó. Ó. Onde ele pega ali, ó, tá? Eu vou projetar, ó. Tá? Então, ó, ligando aqui, ó, eu vou ter um ponto de intersecção, ó. Tá? Onde ele pegou aqui no meu PQ, eu vou jogar para baixo, ó. Porque isso vai determinar para mim, então, o tamanho aqui desse meu objeto, ó. Tá? Ó. O meu vértice A lá, ó, ele vai ficar aqui, ó. Da mesma forma, o meu B vai estar aqui desse outro lado. Tá? Então aqui botei, né, projeta-se A1 sobre F1, C1, né? E da mesma forma, né, pro B1 ali, né? Tá? Então, a partir disso, eu vou ter, então, a minha perspectiva exata do objeto, né? Porque eu já tenho todos os pontos necessários, né? Para conseguir fechar o meu objeto, né? Então, qual que é o processo? Eu parto, então, do meu 2D aqui, do meu bidimensional, né? A partir do meu PQ, tá? E aí eu jogo isso, então, para essa linha de terra aqui embaixo, né? Considerando, então, a linha do horizonte, né? E, claro, considerando a altura, né, que o meu observador vai estar visualizando, né, aquele objeto. No caso, foi demarcado aqui, né, gente? Para poder, enfim, ter, então, esta representação desta planta aqui, tá? Então, esse é o processo, assim, mais simples aqui, né, gente? E aí, para tentar também, assim, ilustrar para vocês, eu coloquei um exercício, tá? É claro que eu imagino que daí pelo próprio tempo, né, vocês não vão conseguir fazer o exercício todo hoje, né, mas vocês podem iniciar, né, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui também o passo a passo, né, e a própria resolução do exercício já, né? Então eu coloquei uma planta baixa aqui, ó, bem simples, né? Tentando trazer assim de uma forma mais aplicada para vocês, né? Pensando, pá, onde que eu vou utilizar isso, né? Então, basicamente, ó, desenvolver a perspectiva cônica do interior de um quarto, tá? Eu coloquei aqui, então, né? Com algumas mobílias dentro, né? Tá? Aí eu tenho basicamente as medidas gerais desse mobiliário, né? Coloquei também a questão das aberturas, né? Tá? Tem aqui, né, a entrada do quarto, a janela, né? Então, tem também aqui espessura de parede, tá? Então, basicamente, eu tenho um armário aqui, tá? Um tapete, né? A cama e coloquei um quadro aqui sobre a cama, tá? Então, basicamente, assim, eu tenho poucos elementos, mas só para a gente poder ilustrar aí, né? Tá? O ambiente aqui ele tem 13,50 por 13,50, tá?
E a altura eu deixei 3 metros. Tá? Então, essa aqui é as dimensões gerais desse ambiente aí. Como é que eu faria o processo? Só para vocês verem, então, né, a maneira de fazer, né, a partir daquele passo a passo geral que eu passei antes ali, né. Vou desenhar a planta baixa, então, na escala 1:25, tá? Então, aqui eu coloquei já a sugestão para vocês de escala, justamente para vocês conseguirem fazer aí na folha, né, para conseguir desenvolver todo o processo, né. Marcar, então, a reta PQ, então, né, que é o plano do quadro, conforme eu estava falando antes, está aqui o plano do quadro, né, tá? Lembrando que aqui nesse quadrado azul está a minha planta baixa, ó, bem simples aqui desenhada, né, tá? Olhem outro aspecto aqui também, gente, ó. Eu tirei fora esta parede aqui, ó, para deixar ela livre, ó. Se quiserem desenhar essa parede aqui, pode desenhar. Só tem que ter o cuidado depois para puxar, no caso, as linhas, né, para a reta PQ aqui, né? Para não acabar puxando as linhas para a espessura da parede ali, né? Para não se confundir, né? Então eu só deixei aberto aqui, né? Tirei fora a parede, mas mantive a dimensão interna, né? Tá? Só para poder ficar mais visível, digamos assim, né? Tá? Então marcando a minha reta PQ aqui, né? A partir da planta baixa, tá aqui. Eu vou marcar a distância do observador. Nesse caso eu defini para vocês, ó. O observador, então meu bonequinho aqui, imagine, né? Ele vai estar olhando para esse quarto, ó, a 2,30 m aqui, ó. Tá? Então ele vai estar a 2,30 m de distância aqui do quarto. Tá? E aí eu vou traçar raios visuais, né? Que são as retas aqui, né? Ligando, então, a distância do observador até o início de cada item que tiver dentro da planta. Tá? Então eu deixei aqui em vermelho para vocês enxergarem, ó. Cada um dos pontos que eu tenho dentro da planta, ó, cada vérticezinho aqui, né, eu estou ligando lá no meu DO, no caso, né, que é aqui a minha distância do observador, tá? Então o bonequinho está aqui olhando para o quarto, tá? Fica bastante poluído, por isso que eu falei assim, é bem importante vocês cuidarem, né, o passo a passo aqui, né, para não se perderem, tá? No quinto, então, eu vou deixar um espaço abaixo da distância do observador, tá? Então, quando eu digo um espaço, né, é deixar realmente ali um espaço para vocês poderem fazer, né? Então, tem que deixar uma distânciazinha ali, né? Não tem uma distância certa, né? E vocês vão marcar, então, a linha de terra. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que a gente sugeriu ali no outro exemplo, né? Então, vou marcar a linha de terra, né? Que é o meu chão aqui, né? Tá? E vou marcar a linha horizontal, tá? Que vai ser de acordo, então, com o meu ponto de visão do observador. Então, assim, ó, na parte de cima, eu marquei a planta baixa, né? Eu tenho desenho da planta baixa e marquei a distância que eu vou ter do observador. Aqui eu vou marcar a altura que eu vou enxergar isso, né? Tá? Novamente, é isso que eu estou me referindo aqui, né? Então, essa linha horizontal, tá aqui, ó. Tá? Então, eu botei aqui a linha horizontal para vocês e botei aqui, ó, PV. E aí eu defini porque seria, então, a 1,50 m, tá? Então, posso imaginar, seria uma pessoa mais baixa aqui, né? Tá? Então, a linha dos olhos dele aqui estaria 1,50 m aqui, né? Tá? Sexto passo, né? Vou traçar retas até a linha de terra, tá? A partir, então, da intersecção da reta PQ, né? Com a distância do observador, tá? E aí, a partir das mesmas, eu vou encontrar as dimensões gerais do ambiente. O que é isso, gente? Olha aqui, ó. Lembrando, ó, esse é o espaço que eu estava falando antes, ó. Só para não ficar grudado, digamos assim, né? A projeção em perspectiva da projeção bidimensional que eu tenho aqui da planta baixa, tá? Só para deixar um espaço para ter um respiro aqui, né? Para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, eu liguei aqui, né? Cada um dos vértices anteriormente, né? Até o meu DO, tá? Então, assim, ó, quando eu ligar eles, eu vou ter um ponto de intersecção aqui, ó, tá? Com o meu PQ, tá? Então, ó, marquei aqui para vocês, ó. Esse ponto de intersecção, assim como eu tinha no exemplo anterior lá, né, vai ser a referência para poder puxar a localização de cada um dos elementos que eu tiver na planta baixa, tá? Então tá lá, ó, vamos olhar junto aqui, né? Ó, quero pegar o início da porta aqui, por exemplo, né? Ó, a parte externa aqui da porta, né?
Então tá aqui, ó, nessa segunda linha, ó. Vou descer com ela até lá embaixo, ó lá, ó. Ela vai fechar certinho, né, na projeção da porta. Vamos pegar aqui o cantinho do roupeiro, olha só, ó. Vou vir com a linha até aqui, ó. Chegou ali, tá? E vou descer até o final lá, ó. Tá lá, ó. Pegando certinho onde vai iniciar o roupeiro. E assim por diante, gente, tá? O que eu tenho de marcações aqui na parte central, ó, é todas ligando a partir, então, desse centro aqui, ó, que é basicamente a partir do meu ponto de visão, né, que é aquele 1,50 m que eu defini, ó, tá? Então, ele liga, no caso aqui, a posição do meu observador, né, com a altura, né? Então, ó, é só questão de eu pegar e fazer, então, a minha reta, para poder achar as demais medidas, né? Então, eu vou ter pontos de encontro aqui, né? Tá? Sétimo passo, então, basicamente, ó, eu estou marcando as alturas do ambiente, né, lateralmente. Então, assim, ó, todas as alturas que vocês tiverem dos objetos, vocês vão marcar nas laterais aqui, ó, nessas duas linhas laterais, tá? Para terem como referência. Então, por exemplo, aqui, ó, vou marcar aqui a altura da cama, ó. Aí eu vou simplesmente vou ligar ela lá no meu PV. Vou marcar aqui, ficou fraquinho, né? Mas vou marcar o início do quadro, ó, e vou riscar até lá, tá? Porque todas as outras medidas eu vou ter lá de cima, né? Todas as linhas verticais vão indicar para mim as medidas lá de cima, né? Tá? Depois eu traço retas a partir do meu PV, né? Como eu estava falando antes, para poder finalizar os itens, né? Sempre considerando, então, as alturas que eu vou marcar anteriormente. Então, assim, ó, é bastante trabalhoso, né? Porque tem várias etapas, mas ele é um processo que ele é contínuo, né? Então, é só você seguir, né, cada um dos itens ali, né? E ter esse cuidado na marcação, né? Então, esse foi o resultado final aqui, basicamente, né, gente? Tá? Claro que considerando, né, aquilo que eu defini para vocês, que foi a distância que o observador vai estar do ambiente aqui para olhar ele, né? E a altura que ele vai estar enxergando, né? Por isso que, então, eu tenho essa perspectiva cônica aqui, né? Desta maneira, né? Tá? Então, aqui, basicamente, a gente tem, então, um exemplo mais prático, assim, né, gente? Então, por isso que eu acho que seria interessante, né, vocês tentarem fazer, né, esse exercício, né? Que daí vocês ficam, então, com as duas referências aqui, né? Então, eu coloquei inicialmente aqui com 2 pontos de fuga, né? E o outro, basicamente, eu tenho 1 ponto de fuga aqui, né?